as suas carroças, você já queimou as suas carroças, você já afundou o seu barco no gás. Você está falando de renúncia. O que você precisa renunciar? Você precisa renunciar a alguma coisa. Você que renunciou, você vai entender. Para onde nós iremos? Só tenho você, palavra de vida eterna. Para onde eu irei? Se eu não tenho para onde voltar, só tenho você, palavra de vida eterna. Para onde eu irei? Se eu não tenho para onde voltar, só tenho você, palavra de vida eterna. Pra onde eu irei? Se eu não tenho pra onde voltar, só tenho você, sou totalmente fui condenado pelo teu amor, eu sou totalmente fui contemplado em ser com você, ser com você, eu sou totalmente fui comprado pelo teu amor, pelo teu amor, sou totalmente ser com você, sou total. Diga, te fomos encontrados, fui encontrado pelo teu amor, sou glória a Deus, aplauda o nome do Senhor. Crianças até 8 anos, e passarinha. Primeiro livro da Bíblia, livro do Gênesis. Gênesis capítulo de número 25. Gênesis 25, verso de número 24. Todos encontraram? Diz assim o texto da palavra do Senhor.
Ao chegar a época de dar à luz, confirmou-se que havia gêmeos em seu ventre. O primeiro a sair era ruivo, e todo o seu corpo era como um manto de pelos, por isso lhe deram o nome de Esaú. Depois saiu seu irmão com a mão agarrada no calcanhar de Esaú, pelo que lhe deram o nome de Jacó. Tinha Isaac 60 anos de idade quando Rebeca os deu à luz. Os meninos cresceram. Esaú tornou-se caçador habilidoso e ia percorrendo os campos, ao passo que Jacó cuidava do rebanho e vivia nas tendas. Isaac preferia Esaú porque gostava de comer de suas caças. Rebeca preferia Jacó. Certa vez, quando Jacó preparava um ensopado, Esaú chegou faminto, voltando do campo, e pediu-lhe: dê-me um pouco desse ensopado vermelho. Estou faminto. Respondeu-lhe Jacó: venda-me primeiro o seu direito de filho mais velho. E disse Esaú: estou quase morrendo. De que me vale esse direito? Jacó, porém, insistiu: jure primeiro. Então ele fez um juramento, vendendo o seu direito de filho mais velho a Jacó. Então Jacó serviu a Esaú pão com ensopado de lentilhas. Ele comeu, bebeu, levantou-se e foi. Assim Esaú desprezou o seu direito de filho mais velho. Bem, antes de orarmos, a nossa ceia ficará para o dia 10, porque nesse domingo a gente vai estar no nosso retiro. Então, como nós vamos ter jovens e algum grupo de irmãos lá, nossa ceia vai ficar para o dia 10. E nesse domingo também a gente não tem escola bíblica dominical. Amém? Vamos orar? Senhor, nós te louvamos, te bendizemos, assim, Deus, nessa noite, assim como cantamos, ó Pai, para onde iremos? Se só o Senhor, Pai, tem palavra de vida eterna, só o Senhor é nosso refúgio, fortaleza, socorro bem presente, Pai, na tribulação. Ó Senhor Deus, nessa noite nós nos entregamos, nos refugiamos, nos rendemos em Ti e pedimos, ó Deus, que através do Teu Santo Espírito, assim como um dia orou Teu servo o apóstolo Paulo, que não abrindo a minha boca, Senhor, seja me dada a palavra para fazer notório o ministério do Evangelho. Fale com cada um que aqui veio, fale com cada família representada, fale, Senhor Deus, nessa noite com o visitante, com o caído, com o abatido e com o oprimido. Que as pessoas que aqui vieram, Senhor Deus, possam voltar para os seus lares com respostas, possam voltar com refrigério, possam voltar, Senhor Deus, em nome de Jesus, com consolo, com conforto e exortação da sua parte. Assim nós oramos, ó Senhor Deus, que toda mente esteja cativa ao Senhor, em nome de Jesus. Amém. Pode sentar. Queria perguntar se alguém aqui já comprou ou se já vendeu alguma coisa por impulso. Quem já comprou alguma coisa por impulso aí? As mulheres não valem, né? A mulher não faz isso, só os homens. Brincadeira. Eu lembrei hoje de duas situações quando eu estava pensando nessa mensagem. Uma vez, quando eu tinha, acho que 14 anos, eu trabalhava numa loja de som, e o rapaz passou vendendo essas maquininhas de rapar o cabelo e tal. E aí ele passou lá, quer comprar? Não, o cara estava passando, nem me ofereceu, quer dizer. E eu comecei a perguntar um monte de coisa, mas sabe aquela história que você está perguntando, mas você não vai comprar? Você está só de curioso? Eu perguntei tanto que o cara falou assim: se não fosse comprar, por que ficou perguntando? Aí eu fiquei com tanta vergonha que tive que comprar. Acabei nem usando. E outra vez, ali pelo ano 2000, mais ou menos, assim, quando eu tinha o primeiro computador, uma vez me ligaram oferecendo um CD-ROM, né, uma pasta com 16 CDs, que era sobre geografia, história, sobre tudo quanto é coisa do mundo. Alguém já deve ter comprado esse negócio. E a mulher me insistiu tanto, e eu fiquei com vergonha de falar não. E eu com vergonha de dizer não para ela, eu falei: não, tá bom, então eu vou ficar com esse negócio. E aí eu passei o número do meu cartão. Irmãos, quando veio a fatura, eu não acreditei que eu paguei R$1.600, um negócio lá no ano 2000, em 16 CD que eu nunca usei. E aí, como não tinha mais o que fazer, eu simplesmente tive que pagar. Então muitas vezes você age por impulso, tanto talvez para comprar ou para vender. E aí, quando você recebe hoje essas ligações da Vivo ou de alguma empresa que fica te enchendo para que você adquira um pacote, alguma coisa assim, se você não tiver o pulso firme, você acaba caindo. E como eu já tanto comprei como vendi muita coisa desnecessária, muita coisa que eu não queria,
quando liga eu não deixo nem terminar o assunto. Olha, eu queria agradecer, né, pelo senhor ter me ligado, mas eu não quero não. O senhor não quer nem ouvir a proposta? Não quero, muito obrigado, né? Liga para outro, liga para o presbítero Alceni, presbítero Dirceu, liga para esse pessoal aí, eu passo até o número se vocês quiserem, brincadeira, não faço isso. Mas eu já corto, não quero, porque a insistência pode acabar nos levando a cair na tentação. E no texto que nós lemos, na história que nós lemos nessa noite, há uma história interessante de compra e venda. Mas essa compra e venda lá da antiguidade não era uma venda de coisas materiais, mas era uma venda de coisa espiritual. Para nós entendermos essa história, nós precisamos voltar lá em Abraão, o bisavô desses caras aqui. Abraão, então, pai da fé, vai ter apenas um filho, que vai ser o filho da promessa, chamado Isaac. E, no caso de Ismael, o filho também de Agar. Mas o filho da promessa, que era Isaac, vai se casar com Rebeca e vai ter um filho. Esse filho vai ter 2 filhos, ou melhor, são 2 gêmeos. E diz que quando esses meninos estavam no ventre, Deus fala com Rebeca e fala com Isaac: do teu ventre sairão 2 nações, do teu ventre vai ter 2 povos, do teu ventre vai ter aqui 2 grupos distintos aqui, e deles vai acontecer o seguinte: o maior servirá ao menor. Quando nascer esses meninos, você já vai lembrar que o maior vai ser servo do menor. E quando diz que Rebeca então dá luz aos gêmeos, diz que primeiro sai Esaú, ruivo, todo peludo. Diz que quando esse menino nasce, e a mãe olha e deu o nome para ele, este é Esaú, pois era ruivo. E diz que logo atrás de Esaú, quando vem saindo, Esaú diz que vem Jacó segurado no pé do irmão. Quando nasce aquele menino, segurando o pé daquele irmão, a mãe então dá o nome dele, esse aqui vai ser Jacó. E aí há várias formas, ou há várias discussões acerca de Jacó. Uns vão chamar de enganador, suplantador, ou aquele que age com esperteza. Eu prefiro usar esse termo, dizer que aquele que age com esperteza, ou aquele que segura o calcanhar. Quando nascem aquelas crianças, a mãe então dá um nome para eles. E agora ela sabe que Esaú será servo de Jacó. E a Bíblia diz lá em Romanos, no capítulo 9, Paulo escrevendo sobre essa história, ele disse que antes que nascessem, antes que tivessem feito bem ou mal, sem nenhum tipo de mérito ou demérito, Deus escolheu que Esaú seria servo de Jacó. Deus escolheu que Jacó seria um povo maior, que seriam então os israelitas, e a partir de Esaú, os edomitas, os moradores de Seir, esses seriam então aqueles que dariam a nação, que daria descendência à nação árabe. E dentro dessa história há algo curioso, porque chega um dado momento da história desses 2 irmãos, eles já são homens formados, e certo dia diz que Jacó está em casa fazendo um tipo de guisado, uma sopa, um cozido, sei lá, alguma coisa que havia lentilhas no meio. Você deve conhecer lentilhas, aquele tipo de feijão, um tipo de semente que se come como um ensopado. E diz que vem Esaú do campo cansado, estava o dia inteiro talvez fora, procurando caças. E diz que Isaac gostava mais de Esaú porque diz que ele era caçador, homem do campo, homem que ia atrás da sua caça, do seu alimento. Mas diz que Jacó era mais caseiro, ficava mais em casa, mais perto da mãe. E diz que Jacó era mais afeiçoado pela sua mãe Rebeca. E aqui começa o problema da história desses 2 irmãos, porque o pai amava mais um e a mãe amava mais um. E diz que quando Esaú chega em casa, ele sente o cheiro daquela comida. Ele sente o cheiro daquela comida e ele fala para o irmão: me dá esse negócio que você está fazendo. E diz o texto que era um tipo de guisado vermelho, sei lá se tinha corante aí, alguma coisa que estava vermelho naquela comida. E aí ele fala: eu estou com muita fome, eu estou faminto, me dá esse de comer. Jacó,
aquele que agia com esperteza, falou: não, tudo bem, mas tem um negócio, olha, eu dou essa comida para você, se você me vender a sua primogenitura. Diz que Esaú está cansado, Esaú está com fome, e Esaú simplesmente diz: tá bom, estou morrendo de fome, o que vai me adiantar esse negócio de primogenitura agora? Tá bom, me dá logo a comida. Aí Jacó, aquele que age com esperteza, diz: não, pera aí, você tem certeza do que você está falando? Ele diz: eu tenho. Então jura aí que você vai me dar a primogenitura. Diz que então Esaú jura, e aí ele dá a comida para o seu irmão. Esaú come, e diz a última frase do verso: e Esaú desprezou a sua primogenitura. E sobre isso eu queria falar com os irmãos, já está aí no telão, sobre não troque sua bênção por um prato de lentilhas. Vamos repetir? 1, 2, 3. Não troque sua bênção por um prato de lentilhas. Meus irmãos, nós trocamos a nossa bênção quando nos sentimos cansados. Nós trocamos a nossa bênção quando nós sentimos cansados. Verso 29 nos diz assim: certa vez, quando Jacó preparava um ensopado, Esaú chegou faminto, voltando do campo, pediu-lhe: dê-me um pouco desse ensopado vermelho, estou faminto. Também por isso foi chamado de Edom, que significa ruivo ou vermelho. Na versão NTLH vai dizer que Esaú chegou do campo muito cansado. E na versão Almeida atualizada vai dizer que ele chegou exausto, chegou muito cansado em casa. E diz que quando ele chega cansado, a sua debilidade, a sua fragilidade faz ele precipitar, faz ele agir sem cautela, faz ele agir sem pensar, ele age impetuosamente. Quando ele está cansado, o cansaço de Esaú não está pedindo um fim, está pedindo a solução. O cansaço deseja relaxar, ele deseja descansar, deseja se fartar. Foi no cansaço que Esaú se deparou com uma proposta tentadora. Foi quando ele estava cansado que apareceu uma proposta mirabolante e fez Esaú agir impensadamente. Do lado deste homem cansado, Esaú havia seu irmão muito esperto, Jacó, e aproveitou a situação para lhe tirar vantagem e proveito de seu irmão. Jacó então diz para ele: olha, me primeiro venda o direito de primogenitura. Jacó aproveita o cansaço, Jacó aproveita a fraqueza do seu irmão e tenta negociar com o seu irmão aquilo que ele tinha de melhor. Não se engane, em meio ao cansaço, em meio ao desânimo, não faltarão propostas tentadoras que nos parecerão ótimas, que nos parecerão legítimas, que nos parecerão saudáveis. De repente você fala nessa noite: pastor, eu estou cansado do meu casamento. Tome cuidado, meu irmão, porque sempre haverá um homem ou mulher disposto e muito animado a assumir o seu posto. Sempre haverá um Jacó muito esperto, preparado para ouvir um negócio desse. Pastor, eu estou cansado do meu ministério. Nesse caso, não se engane, o rei da igreja não vai perecer por causa do seu cansaço. Só que nesse caso, Deus vai acabar levantando o outro. Eu estou cansado de educar os meus filhos. Se você se cansar, meu querido, a rua vai educar, o traficante vai educar, a internet, os coleguinhas, o YouTube, tudo isso vão educar o seu filho. O cansaço é um momento extremamente perigoso para a nossa vida. Eu estou cansado de viver honestamente, pastor. Eu pago imposto, eu faço tudo e parece que não sobra. Tenha certeza que o dia que você cansar de viver honestamente, não faltarão propostas tentadoras que parecerão ótimas e recusáveis. Todas as vezes que você tenta viver de modo desonesto, aparece na sua porta aquilo que não agrada a Deus. Aparece na sua porta aquilo que vai te levar para o buraco. Eu estou cansado
pastor, de esperar em um relacionamento de Deus. Eu estou cansado de esperar no meu príncipe e a minha princesa. Tome cuidado. Talvez você esquece, deixa de esperar. Você deixa de esperar o príncipe e no final vem para casa só o cavalo, tá? Tome cuidado de enxergar a princesa, e talvez a sua princesa se transforme numa bruxa. Em meio ao cansaço, a gente vê coisas onde não existem. Em meio ao nosso cansaço aparecerão aqueles que supostamente aliviarão o nosso fardo, mas que nos trarão consequências irremediáveis. O cansaço tira a nossa perseverança. O cansaço faz-nos desistir, ele nos faz retroceder. Então, por isso, meu irmão, quando você estiver cansado, tome cuidado, não troque a sua bênção por coisas banais e corriqueiras. O salmista Davi, no Salmo 40, ele diz o que? Esperei com paciência. Paciência cansa. Quando você está numa fila, quando você está, por exemplo, internado, lá você está paciente. E aí parece que os dias não passam. Quem já ficou internado sabe como é. E o pior é quando tem um relógio na frente. O Edson, quando ficou na UTI, tinha um relógio bem em frente à cama dele. Aí eu falei para ele, manda tirar esse relógio daí, porque aí toda hora ele olhava, parecia que passava os minutos, 5 minutos. Dormia, passou 10. Estar paciente cansa. Só que é na paciência que o Senhor entrega em nossas mãos aquilo que Ele tem preparado para mim e para você. Louvado seja o nome do Senhor. Na nossa fraqueza, fazemos coisas que o nosso bom senso diz que nós não deveríamos fazer. Não deixe o cansaço tirar de você aquilo que só Deus pode dar. Esaú é esse cara que chega em casa cansado, e ele diz, eu estou muito cansado, eu estou exausto, e no meio do cansaço dele a proposta aparece. A gente tem que tomar cuidado, porque geralmente a gente usa essa palavra, estou cansado de servir ao Senhor, eu estou cansado dessa mulher, estou cansado desse homem, estou cansado de ser fiel, estou cansado de trabalhar. Quando você está falando esse tipo de coisa, deixando Deus de lado, não esperando nele, tenha certeza que sempre vai ter um Jacó preparando para te fazer uma oferta que parecerá maravilhosa. Não troque sua bênção por um prato de lentilhas. Nós trocamos a nossa bênção quando as circunstâncias tiram o valor daquilo que é essencial. Vou repetir. Nós trocamos a nossa bênção quando as circunstâncias tiram o valor daquilo que é essencial. No verso 32 diz assim, ele respondeu, estou morrendo de fome, de que me vale o direito de primogenitura? Na NTLH vai dizer, que valor para mim tem esse direito de filho mais velho? Esaú tirou o valor da sua primogenitura por causa da sua fome. O cansaço e a fome mudaram os princípios de Esaú. Ele está jogando fora algo muito valioso por algo passageiro. Esaú estava trocando bênçãos espirituais por bênçãos materiais. Esaú troca sua bênção por causa de um momento de prazer. O que Esaú está desejando? Ele está desejando matar sua fome. Ele está desejando satisfazer a sua carne, e se tornou maior e melhor que a própria bênção e a própria primogenitura. Matar sua fome e satisfazer a sua carne se tornou maior que a bênção da primogenitura. As circunstâncias, meus irmãos, fazem tempestades em copo d'água. As circunstâncias e problemas aumentam o tamanho do monstro. As circunstâncias e problemas aumentam o tamanho do monstro. Ele diz assim, estou morrendo de fome, ou estou a ponto de morrer. Na NVI, na NTLH vai dizer, estou quase morrendo, e na NAA, estou morrendo de
Quando as circunstâncias tiram o valor do que é essencial, nos esquecemos de Deus, esquecemos das suas promessas e desvalorizamos o que Deus fez e o que tem feito por nós. Esaú deu mais valor ao que era passageiro, ao que era temporal, a comida, do que é eterno, a bênção de Deus. Esaú exagera tanto em seu olhar sobre as circunstâncias, que ele usa, como diz o nosso português, uma hipérbole, que quer dizer uma ênfase expressiva resultante do exagero, da significação linguística e exageração. O que é que Esaú está dizendo com isso? Que negócio de primogenitura, eu estou morrendo de fome. Eu não quero saber de primogenitura. Eu não quero saber de coisa espiritual. Eu quero saber de agora. Eu quero saber deste momento, porque eu estou morrendo. Será que Esaú estava mesmo morrendo de fome? Onde tem gente morrendo de fome, por exemplo, é na Etiópia, na Venezuela. Mas a gente usa esse termo para nos referir que a gente está tentando dar uma intensidade. Você chega em casa e fala, estou morrendo de sede. Você não está morrendo de sede, você está com muita sede. Eu estou morrendo de fome. Não é que você está morrendo de fome, você está com muita fome. Estou morrendo de saudade. Não, estou com muita saudade. E Esaú, ele coloca este monstro maior do que ele é. Será que de fato Esaú ia morrer por causa de um prato de comida? Mas Esaú, ele troca aquilo que é eterno por aquilo que é passageiro. Esaú abre mão daquilo que é eterno, daquilo que somente Deus podia dar, para algo que era extremamente passageiro e corriqueiro. Esaú deu mais valor ao passageiro, ao temporal, à comida, do que é eterno, a bênção de Deus. Não aumente, meu irmão, o tamanho do monstro. Tome cuidado. Tome cuidado com as circunstâncias, pois ela pode tirar o valor do que é essencial. Há situações na minha vida e na sua vida, que a gente aumenta tanto o problema, que nós estamos muitas vezes prontos e capazes de abrir mão daquilo que é essencial. Está muito difícil, pastor, então eu vou largar essa mulher. Está muito difícil, eu vou deixar esse homem. Está muito difícil servir a Deus, então eu vou para o mundo. Os problemas e as circunstâncias podem ofuscar a sua visão e pode tirar o valor do que é essencial. Esaú simplesmente fala assim: de que me adianta o negócio de primogenitura se eu estou morrendo? O que adianta coisa do futuro? O que adianta coisa que vai vir a ser? Porque eu preciso resolver o meu agora, o meu problema agora. Cuidado, querido, as circunstâncias podem matar aquilo que talvez a vida toda você guardou como verdade para a sua vida. Não troque sua bênção por um prato de lentilhas. Trocamos a nossa bênção quando levamos nossas ambições às últimas consequências. Nós trocamos a nossa bênção quando nós levamos as nossas ambições às últimas consequências. No verso 33 diz assim: Jacó, porém, insistiu: jure primeiro. Ele fez o seu juramento vendendo o seu direito de filho mais velho. Jacó, que estava certo do que estava fazendo. O seu irmão não, mas Jacó estava. Jacó, com a certeza do que estava fazendo, aproveitando a debilidade do irmão, da fragilidade, da carência, ele quer garantias. Então ele diz para o irmão: eu quero que você jura. Jura para mim que você está dizendo que a sua primogenitura é minha. Prometa, assevere, garanta, diga, reforce. E o irmão dele faz o quê? Eu juro. Não sei se ele jurou em nome de Deus, porque não diz o texto, mas pelo contexto que ele dizia, é bem provável que ele tenha jurado em nome de Deus. E aí ele simplesmente jura. E Jacó sabe o valor que tinha essa primogenitura. Embora Jacó está agindo de forma leviana, ele estava interessado nas coisas espirituais, enquanto o seu irmão, que não estava agindo de coisa leviana, estava abrindo mão das coisas espirituais.
tentar entender essa história é o seguinte: isso será por causa do que Deus havia falado entre ele e o irmão, que olha, duas nações sairão do seu ventre, o maior serviria o menor? Ou simplesmente foi coisa do acaso? Será que Jacó, sabendo disso, talvez Rebeca tenha contado, não sei, a Bíblia não diz, mas Rebeca falou: olha, quando você estava para nascer, meu filho, Deus falou que você vai ser o maior. Deus falou que você vai ser cabeça sobre seu irmão e seu irmão vai ser teu servo. Eu não sei, mas se acaso Rebeca falou isso para Jacó, Jacó pode ter crescido com isso no coração. E Jacó talvez estava esperando só o momento para ele fazer o quê? Tomar a posse daquilo que viria a ser dele. Então a pergunta: será que era porque Deus tinha decretado que seria assim? Ou será que foi simplesmente coisa do acaso? Jacó tentou ajudar a Deus, querendo a bênção antes da hora, ou então Jacó, enquanto irmão desatento e descuidado das coisas espirituais. Agora, independente da conclusão que a gente vai chegar, se Jacó estava fazendo isso porque ele sabia da profecia, ou se Jacó estava fazendo isso porque era necessário que ele fizesse isso, a gente não sabe. Se Jacó iria ser abençoado de qualquer jeito, pois Deus já havia falado que ele seria o maior e que seu irmão seria o seu servo, será que foi por causa disso? Ou se tudo o que aconteceu entre eles, todos os percalços e caminhos, deveria ter acontecido assim, para que se cumprisse a palavra do Senhor. Independente se essa ação foi permissão de Deus, ou se essa ação foi simplesmente livre ação de Jacó, independente do que aconteceu, nós sabemos que Esaú levou a sua ambição por um prato de lentilhas. As últimas consequências, quando ele disse: eu juro, eu prometo e eu te garanto. É curiosa a história desses dois irmãos, porque talvez a gente poderia dizer: o irmão certo, o irmão correto, despreza as coisas espirituais. Mas esse irmão, que é muito esperto, está interessado em coisas espirituais. Por que é que Jacó quer essa bênção, irmãos? Porque ele sabe o valor que essa bênção tinha. E talvez você que vai estar ouvindo isso falar assim: tá, pastor, mas o que tem a ver tanto, que tão bom é essa bênção do primeiro filho? No Antigo Testamento, o primeiro filho, ele recebia maiores bênçãos do que os menores. O primeiro filho, ele tanto recebia maior herança, como ele recebia como se fosse uma porção dobrada de unção e de bênção. O primeiro filho sempre seria destaque. O primeiro filho sempre seria mais abençoado. E isso não só financeiramente, não só materialmente, mas a bênção final, a bênção do pai na hora da morte, esta última bênção que o pai dava sobre seu filho, havia um poder, um valor muito grande. E como vale até hoje, que você, pai, precisa abençoar o teu filho. Você precisa dizer para ele: eu te abençoo, eu abençoo você na sua escola, eu abençoo você no seu relacionamento, eu abençoo você no teu trabalho, eu abençoo você no teu ministério, na tua igreja, eu abençoo você aqui em casa, eu te abençoo como filho, eu te abençoo como homem, como mulher, eu te abençoo em várias áreas da sua vida. Jacó estava interessado em coisas espirituais, embora estivesse agindo de uma forma esperta. Em Levítico 5,4 diz assim: se alguém impensadamente jurar fazer algo, bom ou mal, em qualquer assunto que alguém possa jurar descuidadamente, olha isso, vou repetir: se alguém impensadamente jurar algo bom ou mal, em qualquer assunto que alguém possa jurar descuidadamente, ainda que não tenha consciência disso, quando souber, será culpado. Talvez lá na frente Esaú poderia falar assim: ah, mas eu não sabia, ah, mas o meu irmão, isso é culpado. Qual foi o resultado, irmãos, dessa circunstância e deste momento impensado?
Qual foi a consequência dela, a missão de Esaú, por causa daquilo que é transitório e passageiro? A consequência está escrita lá no verso 27, ou no capítulo 27, no verso 30, quando Isaac está para morrer. Isaac está cego, não consegue mais ver. Rebeca fica sabendo: olha, meu filho, é hoje que o teu pai vai dar a última bênção, a bênção final. Diz que então Esaú vai para o campo caçar, fazer uma comida para o seu pai, que está à beira da morte. E aí Rebeca se adianta e diz para Jacó: Jacó, seu pai hoje vai abençoar o teu irmão com aquela primeira bênção, a bênção da primogenitura, ou a última bênção, quer dizer. Diz que então, tanto Rebeca como Jacó fazem ali um plano. Ela mesma faz o guisado, a comida que Isaac gostava. Diz que pega um pedaço de pelo e coloca no braço de Jacó. E aí, enquanto Esaú está lá no campo caçando, Jacó já está vindo com a comida pronta. E aí ele entra diante da presença de seu pai Isaac, que já está cego e que já está próximo à morte. E ele diz: meu pai, eu vim trazer o teu guisado que o senhor tanto gosta. E Isaac então responde para ele: nossa, meu filho, mas como você foi rápido para o campo? Ele disse: claro, saindo do teu servo, Deus me abençoou e eu consegui uma boa caça, e aqui estou. E ele diz assim: Isaac está cego, mas Isaac está atento. E ele diz assim: é você mesmo, meu filho Esaú? E ele diz: claro, meu pai. E ele diz assim: me dá o teu braço para eu passar a mão. E aí ele dá o braço e está lá o braço com pelo, sei lá do que, né? Aí Isaac, que não é nada besta, diz o seguinte: o braço é de Esaú, mas a voz é de quem? De Jacó. E diz que depois que ele comeu e se fartou, diz que o velho Isaac então coloca a mão sobre Jacó e profere sobre ele a última e maior bênção da vida dele. E aí a gente chega no verso de número 30, capítulo 27, verso 30. Quando Isaac acabou de abençoar Jacó, mal tendo ele saído da presença de seu pai e seu irmão, Esaú chegou com a caçada. Ele também preparou uma comida saborosa e trouxe a seu pai e disse: meu pai, levante-se e come da minha caça, para que o Senhor me dê da sua bênção. Verso 32, perguntou-lhe seu pai Isaac: quem é você? Ele respondeu: ué, sou Esaú, seu filho mais velho, não está lembrado? Profundamente abalado, Isaac começou a tremer muito, quase morreu nessa hora, e disse: quem então apanhou a caça e trouxe para mim? Olha o que Isaac disse para o seu filho: acabei de comê-la antes de você entrar, e a ele abençoei. E abençoado ele será. Quando Esaú ouviu as palavras de seu pai, deu um forte grito de desespero. Cheio de amargura, implorou ao seu pai: abençoa-me também a mim, meu pai. Mas ele respondeu: seu irmão chegou astutamente, recebeu a bênção que pertencia a você. E disse Esaú: não é com razão que o seu nome é Jacó? Já é a segunda vez que me engana. Primeiro tomou o meu direito de filho mais velho, e agora recebeu a minha bênção. Então perguntou ao pai: o Senhor não reservou nenhuma bênçãozinha para mim, meu pai? Isaac respondeu a Esaú: eu o constituí Senhor sobre você, e a todos os seus parentes os tornei servos dele. A ele eu supri de cereal e de vinho. O que é que eu poderia fazer por você, meu filho? Esaú pediu ao pai: meu pai, o Senhor tem apenas uma bênção, abençoe-me também, meu pai. Então chorou Esaú com alta voz. A nossa ambição por coisas transitórias e passageiras pode nos levar a consequências e marcas e dores irremediáveis. Talvez Esaú tivesse lembrado: o que eu fui fazer lá atrás? Por que é que eu fui vender a minha bênção? E aí na carta de Tiago, no capítulo 5, verso 12, diz assim: sobretudo, meus irmãos, não jurem nem pelo céu, nem pela terra, nem por qualquer outra coisa. Seja o sim de vocês sim, sim, e não, não, para que não caiam em
condenação. Quando levamos nossas ambições às últimas consequências, nós perdemos a bênção de Deus. Apenas um prato de lentilhas fez Esaú perder aquilo que ele tinha de melhor na sua vida. E para encerrar, trocamos nossa bênção quando só queremos satisfazer a nossa carne. Trocamos a nossa bênção quando nós queremos satisfazer a nossa carne. Verso 34 e o último diz assim, no capítulo 25. Então Jacó serviu a Esaú pão com ensopado de lentilhas. Ele comeu, bebeu, levantou-se e se foi. Assim Esaú desprezou o direito de filho mais velho. O desejo, o foco, o objetivo de Esaú estava em coisas temporárias, estava em coisas que passam, que têm prazo de validade. Esaú estava interessado unicamente em satisfazer a sua carne, satisfazer a sua vontade. Ele estava com o desejo de sentir prazer, aliviando a sua fome. Quando estamos interessados em satisfazer a nossa carne, quando estamos interessados em satisfazer o nosso ego, quando nossos olhos estão em coisas materiais, nós desprezamos o que é espiritual e o que é eterno. Esaú não demorou mais do que 15 minutos para satisfazer a sua carne, e não levou mais do que 15 minutos para ele perder o que de melhor ele tinha na vida. Quando queremos satisfazer a nossa carne, quando trocamos a carne pelo Espírito, as coisas parecem tão fáceis, meus irmãos. Trabalhar honesto é tão difícil, é tão duro, é batalhar. Agora, trabalhe desonestamente, parece que as coisas não estão certas. E você olha para a vida de alguém e você fala assim: nossa, eu trabalho tão correto, eu trabalho tão fiel, eu trabalho tão honestamente, para mim parece que as coisas não dão certo. Mas para o fulano lá que vive a vida toda enrolada, vive tudo bagunçado, cheio de problema, é desonesto, infiel, caloteiro, parece que está tudo dando certo. Aí eu vou dizer para você: parece, apenas parece. Procure um relacionamento de Deus. Você que é solteiro, solteira, talvez você pense: nossa, parece que não chega, demora tanto, parece que não tem nenhum homem, nenhuma mulher de Deus solteiro que dará certo comigo. Agora, procure alguém sem princípio para você ver. Pessoas sem princípios que estão aí para te enganar, para te magoar, está cheio. Homem de Deus e mulher de Deus não acha em qualquer esquina, meu irmão. Mulher de Deus não acha lá no bodega, desculpe a minha sinceridade. As coisas de Deus são sempre mais difíceis. As coisas de Deus serão sempre mais difíceis porque elas têm valor e não preço. As coisas de Deus, elas têm valor e não preço. Quando nós estamos na carne, não conseguimos nem discernir nem perceber as coisas espirituais. Quando os nossos olhos estão focados nas coisas da carne, os nossos olhos ficam tão cegos que a gente não consegue perceber pecado, a gente não consegue perceber que nós vamos entrar numa derrota, não conseguimos perceber que Deus pode trazer algo ruim para a nossa vida. Nós simplesmente queremos usufruir daquilo que é passageiro. O prazer do pecado, do que é transitório, são sempre mais atrativos, mas custam muito caro. É igual o cartão de crédito. Você só aprende a usar cartão de crédito depois que ele bloqueia a primeira vez. Pelo menos comigo foi assim. Não é 10 reais, é 50, é 30 e vai passando. É 12 vezes e tal, vai passando. Quando chega a fatura, que você pega aquela capivara, você fala: meu Deus do céu, quem gastou isso tudo? Foi eu, né? Certo, né? E aí você fala assim: não, vou pagar só uma parte. E aí quando vem a próxima fatura, o preço vem junto. O pecado é assim, você vai usando,
Você vai usando, até que a fatura vem. Quando a fatura vem, o juro é alto. Tome cuidado. Não troque sua bênção por um prato de lentilhas. Quando estamos na carne, nós não conseguimos discernir as coisas espirituais. Há tantas pessoas que carregam arrependimentos, marcas e dores enormes na sua vida, porque trocaram momentos, porque trocaram coisas simples, banais, transitórias, fúteis e fugazes, por causa de momentos, por causa de coisas das quais os seus olhos estavam cegos, porque não conseguiram discernir aquilo que é de Deus. Quando o pai orienta um adolescente, quando o pai orienta um jovem, ele diz: meu filho, o pai já passou por isso. E ele dá de ombros assim: que isso? Você não entende nada. Sua época era outra, não tinha nem internet, não tinha nem celular, o senhor não sabe de coisa nenhuma. E aí depois, quando as coisas não dão certo, quando o arrependimento vem, você para lembrar e pensar: se eu tivesse pensado um pouquinho mais, se eu tivesse segurado, se eu tivesse tido um pouco mais de rigidez, um pulso firme, se eu não tivesse agido pela empolgação, minha vida teria sido diferente. E o autor aos Hebreus, ele fala dessa história, lá no capítulo 12, verso 16, alertando aos irmãos, aos hebreus, ao povo israelita, que agora estão se convertendo ao Senhor, ele diz o seguinte: não haja nenhum imoral ou profano como Esaú, que por uma única refeição vendeu seus direitos de herança como filho mais velho. E olha como é interessante na NTLH: tomem cuidado também para que ninguém se torne imoral, ou perca o respeito pelas coisas sagradas, como Esaú, que por causa de um prato de comida vendeu o seu direito de filho mais velho. As lentilhas passam, meu irmão, acabam rápido. Daqui a pouquinho você terá fome de novo. Mas as coisas espirituais são eternas. As coisas espirituais permanecem. As coisas espirituais ninguém irá roubar da sua vida. Então não troque a bênção que Deus tem para a sua vida por um único momento de prazer, por um prato de lentilhas. Você que é casado, escute essa palavra, tome cuidado, porque somente um pequeno deslize você pode botar tudo a perder na sua vida e na sua casa. Você jovem, moça, rapaz, um pequeno deslize, um pequeno desrespeito pelas coisas sagradas poderá fazer você perder o que você tem de melhor na sua vida. Esaú comeu a lentilha naquela manhã. Talvez à noite ele já estava com fome de lentilha de novo. Talvez Jacó, que já teve muito proveito, ganhou muito em cima do irmão, talvez continuasse dando lentilhas para ele. Mas Esaú nunca mais ia ter aquilo que ele tinha de melhor, que era a bênção de Deus. Minutos de bobeira podem fazer a gente perder o que a gente tem de melhor na presença de Deus. Eu tenho certeza que todos que me ouvem nessa noite devem pensar o seguinte: se eu tivesse a idade que eu tenho hoje, ou tivesse a experiência que eu tenho hoje, de quando eu era jovem, quantas coisas eu teria feito diferente, quantos minutos de bobeira eu teria evitado, quantas coisas eu teria corrigido, mas agora não tem mais fome. A única coisa que vai permanecer, querido, é a bênção e a salvação da tua vida. Lentilhas acabam muito rápido, mas a bênção do Senhor permanece. Queria convidar o ministério de louvor para nós cantarmos essa canção, Se Eu Me Humilhar.
E essa palavra é para mim, essa palavra é para você, essa palavra é para nós, gente. Talvez você já tenha passado, já passou por isso na sua vida. Mas o desafio é que você pode passar novamente. Chega os negócios na nossa mão e você fala assim: agora é o negócio da minha vida. E aí você fala assim: olha, mas que coisa boa eu estou recebendo agora. Pastor, apareceu um negócio da vez. O cara me ofereceu, vou falar igual eu vi esses dias, né? Me ofereceu um Corolla, pastor, 2008, bonitão, XEI, por 18 mil reais, pastor. Pensa um negócio que Deus está abrindo para a minha vida. 18 mil, irmão? É, 18 mil, e nem o cara falou: se eu não quiser, não precisa nem pagar mais. Já tem um nome para isso, né? Chama-se FINAM. Quando a polícia te pegar, você vai ter que explicar por quê. Tomada focinho de porco, né? O cansaço, o nosso cansaço aparece cada coisa. No nosso cansaço sempre vai aparecer um para elogiar mais o seu marido. Mas falar: ah, pastor, nossa, agora tem que me elogia tanto, tem que me ama. Estou tão cansado de tudo, tão cansado dessa igreja, tão cansado do Senhor, pastor, o senhor enjoado da sua cara. Quando você está nessa assim, querido, Jacós aparece. Trocamos nossa bênção quando as circunstâncias tiram o valor do que é essencial. Um prato de lentilha se tornou mais importante, tinha mais valor do que as coisas espirituais. Quando você está no meio de situações assim, você começa a perder os seus princípios. Fidelidade talvez já não importa mais, moral talvez já não importa mais, ética talvez não importa mais, porque a circunstância tirou o valor daquilo que é essencial. Aí você encontra pessoas e fala assim: gente, não acredito que fulano fez isso, eu não acredito que fulano fez aquilo, não dá para acreditar. Parecia uma pessoa tão honesta, tão sensata, tão de Deus, tão sóbria. O que deu na cabeça dessa pessoa? Ela perdeu o valor do que é essencial. No dia que você perdeu os valores essenciais, que são os valores de Deus, os demais valores da sua vida vão tudo por água abaixo. Trocamos nossa bênção quando levamos nossas ambições às últimas consequências. Em nome do ego, em nome do nosso orgulho, nós fazemos coisas, queridos, como diz o provérbio, até o cão duvida. Existem dois tipos de ambição. Existe uma ambição boa. Que tipo de ambição seria boa, pastor? A ambição de não ser acomodado. Pastor, eu terminei o 2º grau, eu tenho sonho de fazer a faculdade. Isso é uma ambição boa. Eu tenho sonho de me capacitar ainda mais. Isso é uma ambição boa. Pastor, eu moro de aluguel e o meu sonho é ter uma casa. Isso é uma ambição boa. Eu tenho o sonho de ter a casa e melhorar a minha casa ainda mais, deixá-la um pouco mais confortável. É uma ambição boa. Agora, quando você diz assim: não importa quem esteja na frente, se ficar na minha frente eu atropelo, porque eu quero chegar no meu objetivo. Essa ambição vai te levar ao pecado. Por cima de mim sobe e anda. Nos meus negócios não existe irmão, não existe parente, não existe ninguém, porque o meu negócio é me dar bem, é ganhar meu dinheiro. Quando a gente leva as nossas ambições às últimas consequências, a nossa bênção fala: valeu, você consegue se virar sozinho. Pode. Trocamos nossa bênção quando nós só queremos satisfazer a nossa carne. O desejo de Esaú, irmãos, era comida, fome, que acabou talvez em 10 ou 15 minutos, mas que trouxe um prejuízo eterno para ele.
tipo de satisfação você está buscando? Se a nossa satisfação é receber aplauso dos homens, tenha certeza que você já recebeu a sua bênção. Jesus diz que quando nós queremos ser reconhecidos pelos homens, nós já recebemos o nosso galardão. As lentilhas passam, as lentilhas acabam rápido, duram muito rapidinho. Você volta a ter fome. Mas há uma bênção, querido, que se você provar dela, você nunca mais vai sentir falta. Jesus disse que quem bebesse da água que Ele tinha para dar, essa pessoa nunca mais iria ter sede. Ela se saciaria de tal forma que nenhuma coisa lá fora, nenhuma coisa do mundo seria melhor do que estar na presença de Deus. Quando você recebe e percebe o valor do que é eterno, no valor do que são as bênçãos espirituais, no valor do que são as bênçãos de Deus, tudo isso aqui se torna nada. Quando você descobre o que Deus tem para a sua vida, querido, tudo aquilo que te oferecerem aqui se torna absolutamente nada. Coisas materiais passam a ser nada. Títulos passam a ser nada. Dinheiro passa a ser nada, porque o seu desejo é agradar naquele que te chamou. Momentos passam, mas a bênção do Senhor permanece para sempre. A bênção do Senhor é eterna, ela permanecerá para sempre. Como o pastor falou hoje na ministração, nada nos separará da bênção de Deus. Nada. Ninguém, nenhum problema vai te separar daquilo que Deus tem para a sua vida. Mas as coisas temporais podem te levar para longe deles. Coloque-se em pé em nome de Jesus. Nós vamos louvar neste momento. Eu gostaria que você pensasse em tudo que eu falei nessa noite. Primeira pergunta que eu quero fazer é se você está trocando a sua bênção por um prato de lentilha. Se você está trocando aquilo que é temporal pelo que é eterno. Talvez você esteja na condição de Esaú nessa noite. Eu quero orar pela sua vida. Mas de repente você é alguém que já passou por isso. De repente você é alguém que hoje de fato se arrependeu. De fato não gostaria de carregar as marcas que carrega. Não gostaria de talvez ter a história que tem. E talvez você tenha feito tudo isso, aliás, longe da presença de Deus, longe do conhecimento de Deus, longe do temor do Senhor. Mas você não deve se culpar. Você não deve carregar mais essa culpa. Porque a palavra do Senhor nos diz que aquele que confessa e deixa, alcança. A Bíblia diz: filhinhos meus, agora eu vou parafrasear, não coma prato de lentilha, mas se por acaso comer, erradamente, impensadamente, há um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo justo, Ele vos ajudará. Se alguém que algum dia trocou a sua bênção por algo temporal, por algo corriqueiro e passageiro, e isso até hoje talvez mexe com o seu coração, isso até hoje mexe com a sua alma, isso até hoje aperta e te traz lembranças horríveis, nós vamos orar por você, para que Deus, em nome de Jesus, venha trazer consolo e refrigério. Em Atos dos Apóstolos, Paulo diz que Deus não nos leva no tempo da ignorância. Talvez você diga: pastor, eu nem sabia, eu não tinha temor, eu não vivia para Deus, eu não era fiel, eu fiz coisas horríveis das quais eu me arrependo, mas isso parece que não sai da minha mente. Hoje Deus vai tirar da sua mente em nome de Jesus.
E eu quero orar por você nessa noite que está talvez semelhante a Esaú. Pega ou não pega? Fico ou não fico? Sou crente ou não sou? Fico na igreja ou fico no mundo? Nós vamos orar. Enquanto o ministério de louvor estiver louvando, você pode sair do seu lugar. Nós vamos abençoar a sua vida. Feche seus olhos, fale com Deus neste momento.